João 3, a partir do primeiro verso, a gente vai ler até o verso 8. Foi o texto que foi pregado no último domingo, foi pregado do verso 1 até o 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Irmãos, aqui nesse texto está sendo descrito o encontro de um homem que era muito importante para a fé judaica, para a comunidade judaica, que é esse Nicodemos, que o texto descreve ele como sendo um dos principais dos judeus. Então era um homem que era muito importante para a fé, para a comunidade judaica. Ele era um fariseu. Lembrando que fariseu, muitas vezes a gente lê no Evangelho, o Senhor Jesus costuma criticar os fariseus, apontando a hipocrisia deles. O que é hipocrisia? Hipocrisia é uma palavra que significa ator, um fingimento. Então, era muito comum eles terem um cuidado muito grande com a religiosidade exterior, aparente, e eles eram muito perfeccionistas nisso, porque eles esperavam que as pessoas reconhecessem o valor que eles têm, a importância que eles tinham. Então, eles se esmeravam muito nisso, a ponto de o Senhor Jesus dizer que as pessoas deveriam ouvir o que eles ensinam, mas não ser como eles. Por quê? Porque por dentro eles eram como túmulos, como sepulcros caiados, que o Senhor Jesus Cristo fala. Bonitos por fora, adornados. Quando a gente pensa em adornado, que o Senhor Jesus usa essa palavra, é bom até a gente lembrar de uma tumba num cemitério. Então é bonito, enfeitado, tem flores, é um pavão, mas por dentro só tem ossos, só tem podridão, é uma pessoa morta. Então, predominava nesse contexto aqui uma religião muito importante, ligada com o poder político, que influenciava as pessoas. As pessoas entendiam muito bem de Bíblia, de teologia, da doutrina, e elas manipulavam isso para manipular as pessoas. A maioria desses eram os fariseus. É claro que tinham muitos deles que eram sinceros, eram devotados ao Senhor, mas predominava nessa classe de religiosos esse comportamento político, né, de querer usar a religião para manipular as pessoas. E na história quase sempre foi assim. A religião ela pode ser usada para manipular as pessoas. E dentre esses fariseus, um dos principais dos fariseus, o texto diz, tem esse Nicodemos. E é interessante que o texto diz que esse um dos principais, o texto destaca que de noite ele foi ter com Jesus, foi conversar com Jesus. Por ter destacado entre vírgula, né, é um destaque, é uma ênfase, dá a entender de que ele era mais ou menos como muitos crentes são hoje, né, que tem algum tipo de posição social e que estão acreditando em Jesus, mas não querem abrir mão do seu posto e da sua importância. Porque pode pegar muito mal você assumir que você crê em Jesus diante de uma sociedade corrupta, política e que pratica jogo de interesses. Então, muito provavelmente, Nicodemos está nesse contexto. Ele é um sujeito importante. Hã? Nunca dei esse valor, olha que interessante. Nicodemus é importante. Não, estou dizendo de noite. Por que de noite? A ideia aparece, o texto sugere uma ideia de que ele está escondido. Ninguém visse.
Isso mesmo, é isso mesmo. E ele vai até Jesus e agora ele faz declarações teológicas bem contundentes, prova de que ele conhece a palavra de Deus. Então ele vai até Jesus de noite, foi ter com Jesus, foi encontrar com Jesus, conversar com Jesus, e ele foi conversar com Jesus e a conversa foi assim. Primeiro ele começa bajulando Jesus, Rabi. Olha só, é um fariseu importante, um homem importante dentro da comunidade judaica, dentro da estrutura religiosa, que chega diante de Jesus reconhecendo ele como mestre da lei. Rabi é mestre da lei, é alguém que conhece muito bem a palavra de Deus. Então Nicodemos reconhece que Jesus é Rabi ou ele está bajulando Jesus. O texto, então, a princípio, não deixa isso tão claro, mas no decorrer do texto, a gente percebe que Jesus não se deixa bajular. Então, Rabi, sabemos, no plural, olha só, vai o Nicodemos pessoalmente falar com Jesus, mas na hora de falar com Jesus, joga para a galera. Sabemos, todo mundo, ele se esconde, se escora na coletividade. Então ele já sabe que está sendo falado de Jesus por aí, e para falar de Jesus ele vai meio que escondido, e mais uma vez ele se esconde na coletividade. É como alguém que vai falar com uma pessoa que você sabe que pode ter problema para você, e você quer falar com a pessoa, mas para abordar a pessoa você chega elogiando, bajulando, e fala, todo mundo fala, quando na verdade é você que quer falar. Então Nicodemos chega assim para Jesus, sabemos que és mestre, letra maiúscula, vindo da parte de Deus. Então Nicodemos, mestre da lei, ele é mestre da lei, chega em Jesus chamando ele de mestre, um mestre reconhecendo outro mestre, e dizendo, nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Isso aqui nas falas de Nicodemos é muito grave. Que Nicodemos é um fariseu, é alguém importante na comunidade judaica, importante na estrutura religiosa, mas ele está dizendo, eu sei que o Senhor veio da parte de Deus. Não é possível não admitir isso. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos está, de certa forma, ao mesmo tempo que ele reconhece que Jesus tem o poder de Deus, porque Nicodemos está falando do que aqui? Ele está falando de sinais. Sinais aqui é um termo que o apóstolo João usa de propósito, porque o apóstolo João, ao invés de usar a palavra milagres, ele usa sinais, porque sinal, no Novo Testamento, significa aquelas manifestações do poder de Deus, aqueles milagres que acontecem para comprovar, testemunhar, testificar, corroborar o ensino do Senhor Jesus. Então, por que Jesus faz milagre? E aqui vem uma lição para todos nós. Deus não faz milagre o tempo todo. Quer dizer, Deus faz, a vida é um milagre, principalmente a salvação é um milagre, mas a gente não vai ver, na maioria das nossas histórias, das nossas vivências, milagre de cura, milagre de coisas que a gente vê na Bíblia. Não é que Deus não tenha poder e não tenha interesse em fazer, é que João ensina o propósito dessas coisas. Sinal. Era necessário ter sinal que testemunhasse, provasse, que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, ensinando, pregando, vem de Deus. Nós já sabemos que vem de Deus. Até porque o texto vai falar do meio oficial, ordinário, pelo qual Deus faz as pessoas entenderem a palavra de Deus. É a atuação do Espírito Santo. Nós não dependemos de milagre. O Evangelho, ensina o apóstolo Paulo, é o poder de Deus. O simples fato de você crer na obra do Senhor Jesus Cristo e segui-lo como Senhor da sua vida, isso em si é a maior manifestação do poder de Deus que você vai experimentar na tua vida. Não é a cura de um câncer, não é a cura de qualquer coisa. A salvação em si é a maior demonstração do poder de Deus que qualquer um pode experimentar. Até porque
Paulo também ensina que existem sinais da mentira. É muito mais possível e mais comum a gente ver milagres no ambiente de distorção do evangelho, no ambiente de falsos profetas, do que no contexto da fidelidade bíblica. É muito mais comum você ver manifestações assombrosas que nos espantam num contexto em que desviam a palavra de Deus, numa sessão espírita, num culto que tem um falso profeta distorcendo a palavra de Deus, do que num contexto onde a palavra de Deus é ensinada fielmente. A maior prova disso, a maioria de nós tem uma vivência já boa, ao longo de um bom tempo como presbiterianos, não caem endemoniados nos nossos cultos como caem na seita do Edir Macedo, por exemplo. Nós não precisamos de espetáculo. Deixa eu te fazer uma... Vamos lá, Massal. Quando eu leio aqui, e quando ele está se escondendo, você que colocou, eu sempre tive a impressão que também tinha uma falta de conhecimento dele aqui, por mais que ele seja um mestre da lei de Israel, etc., porque ele, quando Jesus fala assim para ele, de verdade eu te digo que alguém, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele veio fazendo uma pergunta, não sei aqui se ele está, não posso usar a palavra aqui, sendo bem... Irônico. Isso, irônico, obrigado. Quem? Tá Nicodemos ou Jesus? Nicodemos. Se você está sendo irônico ou se de fato ele se esconde no início do texto, e aqui ele não sabe mesmo. E quando ele faz a pergunta, depois ele fala assim, como pode um homem nascer sem... A gente vai chegar lá, Massal. É assim, Nicodemos sabe o que ele está falando. Só que ele não esperava o que Jesus falou. Se a gente olhar o texto, a gente vai olhar para o texto na sequência, o que o Senhor Jesus Cristo fala, aparentemente não tem nada a ver com a abordagem de Nicodemos. E o Senhor Jesus fez isso de propósito. É como se Nicodemos estivesse muito consciente do que ele está buscando em Jesus. E Jesus então reverte o jogo, você não sabe de nada. É mais ou menos isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com Nicodemos. Vamos prosseguir que a gente vai perceber isso. Então, Nicodemos, voltando no final do verso 2, a gente já vai chegar lá, Massal? A gente já vai chegar lá? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos reconhece os milagres que Jesus tem feito, chama de sinais e reconhece que os sinais que o Senhor Jesus Cristo está fazendo procedem de Deus. Então, por consequência, o Senhor Jesus é um enviado de Deus. É nessa perspectiva que Nicodemos foi conversar com o Senhor Jesus. Então ele vai conhecendo a palavra de Deus e reconhecendo quem o Senhor Jesus Cristo a procedência do Senhor Jesus. Deus está com ele, é enviado da parte de Deus. Diante disso que Nicodemos fala, a isto, verso 3, respondeu Jesus. Então Jesus ouve, o Senhor Jesus ouve Nicodemos e fala, em verdade te digo, pausa. Toda vez que a gente vê na Escritura o Senhor Jesus Cristo falando em verdade te digo, é uma doutrina. É uma verdade absoluta que é tema para a nossa fé. O que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui serve para todos nós. É palavra de Deus para ser abrigada nos nossos corações. É a verdade na sua pureza, numa forma poderosa, pura, soberana, sendo proclamada. Da mesma forma como Deus disse, haja luz e houve luz, aqui a gente está vendo a manifestação da palavra de Deus sendo declarada para produzir os efeitos do que está sendo dito. Então é Deus falando a verdade que de Deus procede para ter os efeitos que a palavra de Deus veio trazer. Então isso não pode ser resistido, não é palavra de homens, é um decreto de Deus, certo? Então o Senhor Jesus Cristo está anunciando, decretando uma verdade absoluta. Nicodemos chegou diante de Jesus todo preparado para tentar colocar Jesus no contexto que ele está arguindo, que ele está perguntando, e o Senhor Jesus agora dá uma volta em Nicodemos. E Nicodemos agora fica completamente perdido. Em verdade te digo que
se alguém, não está falando objetivamente com Nicodemos, não é se você, se tu, é se alguém. Então, sujeito indefinido, serve para qualquer pessoa. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque Nicodemos chegou diante do Senhor Jesus achando que conhecia bem as coisas a respeito de Deus. E Jesus respondeu para Nicodemos que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, você não sabe nada. Certo? Tanto é que Nicodemos ficou atordoado, e então perguntou-lhe, diante da fala de Jesus, Nicodemos então perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Que Nicodemos está dizendo, provavelmente então ele é um homem idoso ou de meia idade, provavelmente já nem tem mais mãe. Então, diante dessa fala de Jesus, Nicodemos fala: como posso voltar para o ventre da minha mãe? Minha mãe já morreu, eu sou velho, como que isso é possível? Como eu posso nascer de novo? Nicodemos entendeu que a fala de Jesus é uma coisa impossível. Ninguém pode nascer de novo. Você não pode voltar para o ventre da sua mãe. Ainda que você se mate, é uma possibilidade pessoas se matarem? Ainda que você se mate, você não tem o mesmo poder para fazer com que a sua vida volte. Ninguém pode por si mesmo nascer de novo. Nascer de novo não é algo que te cabe, que te pertence. Não posso dizer para você: seu Álvaro, o senhor precisa nascer de novo, faça isso para nascer de novo. Não existe isso. O Senhor Jesus Cristo está falando para Nicodemos que é necessário nascer de novo, mas Ele está dizendo para Nicodemos que isso é impossível para o Nicodemos. Nicodemos, você acha que você é religioso, que você domina os assuntos de Deus, mas você não domina. Ter acesso a Deus é uma coisa impossível para você. É isso que Nicodemos está dizendo. Que Jesus está dizendo para Nicodemos. Obrigado. Nicodemos, você acha que você é muito religioso, que a tradição religiosa resolve tudo, que vocês têm domínio de Deus, que vocês podem manipular Deus para oferecer Deus como se fosse um produto para as pessoas. Você não pode, você nem tem acesso a Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um poder que não cabe às pessoas. Uma colocação simples aqui também, o que deve estar no coração dele, aquele sentimento de que é um homem justo. Isso. Dentro de tudo que eu aprendi, desde que Moisés deixou, eu sou um homem justo. É isso. O que a maioria do bom presbiteriano pensa a seu próprio respeito. Assim, nós vivemos a nossa religião, nós cumprimos boa parte dos mandamentos, vou no domingo na igreja, dou o dízimo, eu contribuo com os trabalhos, tenho pedigree, nasci na igreja e daí por diante. O Senhor Jesus está dizendo: não vale nada. Não existe justiça própria no reino de Deus. Então, sim. Aquilo que o Marçal falou, eu estava esperando o momento para entrar. Sim. Não sei se já é o momento, se você vai seguir, mas eu também queria a sua posição de quando ele fala que se é possível entrar, nascer de novo, sendo velho, entrar. Me pareceu uma ironia isso daí. Não é da parte do Nicodemos. Da parte do Nicodemos. Não, é que Nicodemos, o Senhor Jesus deu uma volta nele. Ele é culto, mas ele não esperava ouvir isso de Jesus. O que Nicodemos conhece, o Antigo Testamento são leis, e Nicodemos é cumpridor da lei. E ele é cumpridor da lei dentro do que a religião está estruturada. Ele é um pecador, mas dentro do que a religião está organizada, ele era um cumpridor, ele se sentia um justo. Tanto é que a gente não vê. Conhecedor da ciência. Conhecedor. A gente pode dizer do Nicodemos. Não, ele não está sendo irônico, não. Ele não entendeu, ele teve um espanto. Ele está sendo sincero com o Senhor Jesus. Ele não está no sentido mais de cumprimar? Não parece. Assim, mais ou menos assim, tá de brincadeira. Pode ser. Pode entrar no ventre da mãe. Mas assim, pode até ser, mas sinceramente, tanto faz. Porque assim, você diante da verdade, qualquer um de nós diante da verdade,
A gente pode acatar logo de cara, a gente pode ser irônico, resistente, mas o fato é que o Senhor Deus nivelou todos nós no pecado, e é isso que o Senhor Jesus deixou claro. Você não tem condição de ter acesso a Deus, a não ser que nasça de novo. É uma generalização. Se ele está sendo irônico ou sincero, tanto faz, é uma condição humana universal. Então o Senhor Jesus está trazendo aqui uma doutrina que é universal. Ninguém pode chegar no reino de Deus, entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Mas é importante a gente seguir, porque assim, me deram 20 minutos, já deu 20 minutos. Principalmente porque, a primeira dúvida saiu dele. a gente vai tentar, mas é porque a gente precisa reforçar o que significa nascer de novo. A primeira coisa que Jesus está falando é que é impossível a pessoa fazer isso. Então vamos prosseguir. Então perguntou Nicodemos: como pode? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Segunda vez? Porque assim, eu já estou vivo, eu já nasci uma vez. Os judeus sabem que não existe reencarnação, porque morreu uma vez e depois vem o juízo. Os judeus sabem disso. Uma outra pessoa espiritista era uma outra coisa. O judeu aqui sabe, Nicodemos conhece a palavra de Deus. Ele é piedoso, ele é um religioso, é um homem que ora, é um homem que conhece a palavra de Deus, é um praticante da palavra. É possível viver e nascer segunda vez? Aí Jesus respondeu, de novo, em verdade, doutrina, isso aqui é para fé, em verdade te digo, quem, agora Jesus é mais específico, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então o Senhor Jesus já começa a explanar a doutrina. Quem não for purificado, água aqui a gente pratica como o Senhor Jesus Cristo ordenou o sacramento do batismo, que é um símbolo de uma verdade espiritual que deve acontecer primeiro, a lavagem dos nossos pecados. Quem não for purificado dos seus pecados e não nascer do Espírito, e Espírito aqui é com letra maiúscula, não é o espírito humano, é o Espírito de Deus, quer dizer, quem não for agraciado com o ato divino e soberano do Espírito Santo de nos vivificar, não vai entrar no reino de Deus. Jesus está falando, nascer de novo não é uma coisa que você faz. Nascer de novo é a conversão de alguém que foi tocado pela graça de Deus, convencido pelo Espírito Santo do juízo, do pecado e da justiça, e que aplicou nessa pessoa os efeitos da obra do Senhor Jesus Cristo de purificação dos nossos pecados. E isso também não é de uma hora para outra, né? Agora a gente vai falar de doutrina. Tudo isso aqui é doutrina. Regeneração. Maravilha, porque a nossa salvação, a gente fala de salvação, como se fosse a vivificação. Porque a salvação, a gente pode dizer que ela acontece em vários processinhos. O primeiro de todos é a eleição. Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo e os predestinou, deu um destino antes de qualquer coisa, e esse destino é a glória, é a santificação, são os efeitos da redenção. Então, eleição, predestinação, e quando nós recebemos o Evangelho, acontece a regeneração. Você ouve o Evangelho e no tempo oportuno, o Senhor Deus aplica nos que Ele predestinou a regeneração. Você nasceu de novo, não foi pelos teus atos. A palavra de Deus foi um decreto na sua vida. Você ouviu a obra do Senhor Jesus Cristo e se você creu, você foi salvo. A fé, então por isso que a Escritura ensina claramente, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Então não foi você que se fez de novo, você não trabalhou no seu novo nascimento. Então você crê no Evangelho, a fé já é um dom de Deus, e é um selo.
Agora você salvo, quando você é salvo, é por isso que agora vamos corrigir um monte de coisa que a gente tem errado na nossa cabeça. Venham como estão, é na salvação. Então, quando eu fui salvo, eu provavelmente... eu vou usar um monte de adjetivo, nem todos cabem para mim, tá? Então, eu era ladrão, era adúltero, era baitola, eu era mentiroso, era idólatra. Tudo isso fazia parte da nossa natureza em pecado. E é assim que eu fui salvo. É o velho homem. Então, Carlão creu no Evangelho... O Carlão foi salvo, mas ele traz consigo a bagagem de tudo que ele era. Agora ele foi vivificado e, portanto, ele é capaz, por decreto de Deus, porque ele já tem a fé, e qualquer um de nós é assim. Porque ele foi salvo, ele trouxe toda a bagagem, agora é o processo de tirar essa bagagem. É a santificação. A santificação só acontece com o salvo. Então, nós fomos salvos, eu criei no Evangelho, e agora porque eu criei, eu fui habilitado para amar ao Senhor. Antes eu não era capaz de amar ao Senhor, e agora de viver na sua presença, atendendo a sua palavra. Agora é uma caminhada de crescimento. É um processo. Santificação, que é o processo de vida de todos os crentes que foram salvos. Você não é salvo de novo, não existe isso. O que acontece é outra correção que a gente precisa fazer. Não existe abordagens que às vezes são feitas de novo de Deus na sua vida. Isso não existe. Existe um único novo de Deus na sua vida, que é a salvação. Deus te colocou aos salvos no caminho de Cristo, e todo crente persevera nesse caminho. É o mesmo caminho, um único caminho, estreito, que pode ser que você tropece, que você caia às vezes, é um processo de santificação, mas você vai levantar para perseverar no mesmo caminho. Não vai ser salvo de novo, não vai ter uma nova vida de novo, porque isso é corrupção da palavra de Deus. É como se a salvação, uma vez operada, tivesse que ser operado de novo. Isso não existe. Hebreus ensina que isso é blasfemar de Cristo. É impossível isso acontecer. Então, quem creu e foi salvo, permanece salvo. Isso não garante que é uma vida linear. Tem altos e baixos. Muitas vezes um salvo se desvia durante um tempo. Os próprios antigos também caíram. Sim, muitos. Davi caiu horrorosamente. Davi, alguém que tinha um coração que agradava a Deus, por vezes fez pecados que eram absurdos, de planejar o assassinato de alguém porque cobiçou, porque queria a mulher do cara. Terrível. Mas a mão do Senhor foi pesada, né? A espada nunca mais se apartou da família dele. Então a gente precisa considerar isso, irmãos. Então o crente foi salvo, mas os nossos pecados na salvação vão ter consequências. Você pode amaldiçoar, por exemplo, é o que Davi fez, seus filhos. Você pode desgraçar todas as consequências das coisas por causa dos seus pecados. Você não é mais réu do seu pecado, porque as suas culpas foram pagas na cruz do Senhor Jesus. Então você não é mais réu de juízo. É dessa maldição que nós fomos libertos pela cruz do Senhor Jesus, mas não das consequências do pecado nessa vida. Por isso que todo crente precisa lutar pela fidelidade. A ordem que a palavra de Deus nos dá é a ordem pela santificação. E aí continua, é só a santificação? Não, aí tem a glorificação, que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Não é um emprego melhor, não é a cura da doença, não é o bem-estar que as pessoas querem. O apóstolo Paulo e a Bíblia estão ensinando a respeito da glorificação, de entender que tudo podemos por causa de Cristo nessa vida, porque o nosso destino é a glória com o Senhor que nos salvou. Você foi salvo para quê? Você foi salvo para reinar com Cristo. E isso é um absurdo, porque éramos pecadores. Foi dado a nós um privilégio que nós nunca merecíamos e não temos como merecer.
Então, na medida em que o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si o meu fardo de pecado e minhas maldições, Ele colocou sobre mim, sobre os crentes, o fardo dele. Isso significa o que pertence a Ele, a glória dele, o que pertence a Ele. Então, depois da santificação, que é o processo de vida durante a nossa vida cristã, e o nosso desafio, vem a glorificação que é no céu. E é disso que o Senhor Jesus Cristo, em resumo, está falando com Nicodemos. Ah, Nicodemos, você acha que você sabe de tudo? Vem cá, eu vou te ensinar uma coisa, e a coisa toda começa no seguinte detalhe: você não pode nada. O seu esforço religioso, que você se legitima nisso, vale nada. A instituição que glorifica a si mesmo e que bajula a si mesmo, e você acha que vai conseguir alguma coisa bajulando a mim? Então o Senhor Jesus Cristo reverte as coisas com Nicodemos. Então quem não for nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lavado e vivificado pelo Espírito, não é por você. Você não vivifica a si mesmo. Então o texto continua. Não, cadê? O verso 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é, Espírito maiúsculo, agora Espírito minúsculo. Então o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui, é uma espécie de sentença, é uma definição, é separação. O que é carnal e mundano, é carnal e mundano. Não tem nada de Deus. Mas quem é nascido pelo Espírito, quem é nascido do Espírito, esse tem vida. Esse Espírito agora significa esse tem vida. Vida para Deus. Foi enxertado pelo poder de Deus nesse processo chamado salvação. Foi regenerado. Regenerado significa ser feito de novo, nascer de novo. Convertido, sinônimo, para a santificação, visando a glorificação. Então esse é o que é nascido de Espírito. Aí ele fala: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então Jesus fala, por que ele fala não te admires? Que Nicodemos está admirado. Ele foi pego de surpresa. Ele não esperava essa conversa. Ele achou que ele ia levar uma conversa com Jesus, levar Jesus num alto nível, porque ele se achou no alto nível, e chegou lá, Jesus deu uma rasteira nele, ele caiu de boca no chão e está prostrado no pó da terra. Ele está admirado, ele não sabe mais o que falar diante do que o Senhor Jesus está falando para ele. Não importa vos nascer de novo. E agora vem o texto que é o acréscimo. O vento sopra onde quer. Então Jesus faz uma ilustração, uma comparação. Ninguém tem poder sobre o vento. Ninguém pode fazer o vento ir para lá ou para cá. O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Então ele está fazendo essa descrição, essa comparação para dizer, assim é todo o que é nascido do Espírito. Em outras palavras, assim é a regeneração. Assim é a conversão. Nós não temos poder sobre isso. Você não tem poder sobre a sua conversão e sobre a conversão de ninguém. Só que na sequência do texto, e vocês vão ler a sequência do texto, o que é que deve ser feito? O texto vai falar agora daqui para frente sobre a obra de Cristo. Vai falar sobre ele morrer na cruz. Vai falar sobre a obra dele, o que ele veio fazer no mundo por amor de Deus, amor pelo Pai, pelo seu povo. O Evangelho, o que nos cabe? Crer no Evangelho, porque a obra não é nossa. A obra foi todinha do Senhor Jesus. Toda a salvação é obra exclusiva do Senhor Jesus. Por isso a glória é só dele. O louvor é só dele. E a igreja existe para cultuar e adorar a Ele. Ele é o autor da nossa salvação. E a nossa salvação é transmitida, comunicada a nós de uma forma muito simples. O Evangelho. Não exige nada de nós. É pela graça. O que exige de nós é que você ouça e creia. Só que crer não depende de você, depende do Espírito Santo, que Deus dá soberanamente, graciosamente o dom da fé. Se você crer, você foi salvo. Ah, é assim, tão simples assim? Nicodemos está embasbacado aqui. É só isso? É. O Evangelho. O que a gente não pode fazer é corromper o resto.
A igreja então não pode ser corrompida com a manipulação da verdade como Nicodemos fazia. Uma religião autobajuladora. Nossa, nós somos importantes e bonitos, nós temos tradição. Vale nada. A igreja não serve para agradar homens, porque ninguém pode salvar a si mesmo. Eu não posso dar uma forcinha para o Carlão se salvar. Não adianta nada eu comover o seu Álvaro, para o Álvaro sentir alguma coisa e ser salvo. Não é assim. Ele nunca vai ser salvo desse jeito. Aliás, o crente que foi salvo já foi salvo de uma vez por todas, unicamente pelo Evangelho. E a função da igreja é adorar ao Senhor, tributar somente a Cristo toda a glória por tão graciosa salvação. Nenhum poder. A igreja tem alguns poderes. O dever de glorificar a Deus é o primeiro. A igreja não existe em primeiro lugar para nós amarmos uns aos outros, não. Lembra a ordem dos mandamentos. Primeiro ao Senhor. E a descrição do mandamento ao Senhor tem peso, tem adjetivos. Com toda a vossa alma, com toda a vossa força e com todo o seu entendimento. Não adianta uma coisa feita de má vontade. Dá o mínimo que você pode. O mínimo que você pode não serve para nada. O Senhor exige nada menos do que tudo, todo esforço, toda dedicação, todo entendimento. A palavra de Deus é para ser compreendida. E agora que você adora a Deus, o primeiro mandamento, e segundo, semelhante a esse, quer dizer que tem uma importância parecida, mas é derivada, é o amor ao outro. Então nós devemos nos amar de acordo com o que a Bíblia diz. Mas o culto e a igreja não existe por nossa causa, não. Não é para eu te agradar e nem você a mim. É para adorar ao Senhor. E agora vem o poder da igreja. Foi confiado à igreja o Evangelho. É a igreja a portadora do poder de Deus. Quando a igreja não prega, a igreja está omitindo o poder de Deus. Quando a igreja prega, ela está anunciando, escancarando para o mundo inteiro o poder de Deus. Lembra, Deus não vai fazer milagre, esquece. Pode ser que eventualmente faça, mas biblicamente a gente pode dizer o seguinte: Deus não está comprometido com isso. Ele está comprometido com a pregação do Evangelho e com os efeitos da pregação do Evangelho. Até porque, na história recente, desde a Reforma, muitas vezes os pregadores fiéis do Evangelho eram homens que sofriam duramente na sua carne. A gente vê o Ronaldo Lidório, um irmão que se dedica à pregação do Evangelho e Deus lhe dá um câncer. A gente vê a história de Calvino, toda a família morreu e era um homem moribundo. Então muitas vezes o que o Senhor faz é pôr um peso para fazer com que aquela fé seja depurada, aperfeiçoada e brilhe como o ouro que foi purificado pelo fogo das provações. Isso vale muito mais aos olhos de Deus do que simplesmente a gente ficar sendo livrado de tormentas durante a vida. Não, Deus te submete às tormentas, porque é por meio delas que a sua fé é aperfeiçoada e você é depurado pelas provações para ser como o ouro, um vaso precioso, porque o conteúdo que a igreja carrega é o mais precioso de todos os conteúdos. Então, basta. E olha para a vida de Paulo, quanto esse irmão sofreu. Deus não o livrou, Deus o submeteu aos sofrimentos. Às vezes a gente prioriza muito a tentativa de escape dos problemas da vida. E a nossa vida espiritual cristã, ela se resume a isso. Isso, irmãos, é uma deturpação da missão. Então aqui a gente está vendo esse texto que o Senhor Jesus está ensinando a Nicodemos a respeito do que é a verdadeira vida com Deus. Nicodemos chegou cheio de si, achando que ele era grande coisa, e nas primeiras palavras Jesus deixou ele com a boca no pó, humilhado. E a gente sabe que, assim como Nicodemos, outros mestres da lei também seguiram o Senhor Jesus, a maioria deles meio que disfarçando, mas no final do ministério de Jesus, esses homens tiveram que manifestar a fé e saírem do esconderijo, né? Precisaram deixar de ser 007, e é isso que a gente precisa ser. Testemunhas decididas por seguir claramente ao Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Você perde a salvação? O já salvo é impossível perder a salvação.
Não existe novas salvações, não existe novos recomeços. O que existe é conserto quando você cai e precisa levantar, e você vai continuar caminhando exatamente do lugar que você caiu. Porque é um caminho, é uma gloriosa salvação. João, só pegando o gancho do que você falou do Lidório, por exemplo, às vezes, dando um exemplo dele, porque ele, o câncer, ele ainda não só glorifica, mas ele tem dado exemplo. Isso. Mas normalmente a gente não é assim, né? Você passa um bom período salvo, você vai lá crescendo, tentando crescer espiritualmente, né? Se dedicando, mas no primeiro problema, no primeiro tropeço, no primeiro, você já começa a fazer o quê? O ao contrário dele. Você se esqueceu de mim, né? Por que eu? Por que isso tudo está acontecendo? Então, assim, a maturidade, estou usando de novo o exemplo do Lidório, mas para ter a maturidade dele, não quer dizer que você vai ter 30 anos de igreja ou 30 anos convertido que você vai estar naquele patamar. Não, você pode ficar 40 anos e estar aqui numa... Continua sendo um bebê na fé. Não tem Isso. né? É um negócio assim, muito, diria, complicado. O que você está falando é a santificação. Se um irmão, isso é muito comum, como você está falando, não tem essa capacidade de olhar para a sua tribulação e ver Deus agindo inclusive nela para te aprimorar e santificar, a gente só pode concluir isso na jornada da santificação. É o que o apóstolo Paulo critica os irmãos da igreja de Gálatas. Então são irmãos que ficam no leite, não querem crescer, querem ser mimados, não querem alimento forte, não querem sair do lugar, têm medo de dar os próximos passos. Na santificação, na edificação da fé, vou usar uma palavra bem forte de propósito, um retardado. É um retardado no sentido de que ele se retarda, ele não vai além, ele não cresce, ele não evolui, ele não desenvolve seu ministério, sua vida com Deus, sua fé. Todo cristão que foi salvo precisa amadurecer, visar a estatura do varão perfeito. Não é para ficar tomando leitinho, sendo alimentado por outros o tempo todo. É para você precisar, em certo momento, evoluir para o alimento mais forte, para uma doutrina mais exigente, para você ser capaz de glorificar o teu Senhor na tua vida.